Oi, gente! Sou a Ju Fagundes, fotógrafa, e eu estou aqui hoje com a Lívia Oliveira, que é enfermeira, mamãe da Giovana e idealizadora do canal Mamãe com Açúcar. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a amamentação. Então eu tenho aqui várias perguntas que são frequentes, com dúvidas das mamães, e a Lívia vai responder pra gente. Então vamos lá. Gente. Lívia, quando o leite desce? O leite desce a partir do momento que a mãe entra em trabalho de parto e expulsa a placenta. Aí é o momento que o leite começa a produzir. A cabeça manda os neurônios, né? Manda as informações, entendendo que a placenta saiu. Aí manda a informação, tipo, vamos começar a produzir o leite. Aí começa a produção de leite. Assim, a partir do momento que é expulsa a placenta. Entendi. E deixa eu te perguntar, no caso de bebês assim prematuros, tem o bebê, por exemplo, que nasce e chega a ficar internadinho, não tem alguma coisa, tem alguma diferença nessa questão da descida do leite da mãe? Também atrasa um pouquinho, pode acontecer? Acaba atrasando por conta do psicológico da mãe, porque ela acaba ficando preocupada com o bebê, então ela vai ter mais dificuldade da descida do leite, mas por conta da preocupação com o estado do bebê, porque o emocional da mãe conta muito nessa fase da lactação, para descer o leite, conta bastante. Então, o psicológico da mãe que é o que vai acabar atrapalhando a descida do leite. Mas fisiologicamente, não tem nada de errado que possa atrapalhar, mas é o ciclo psicológico dela que vai acabar atrapalhando. Ah, sim, entendi. E existe o leite fraco? Não. O pessoal comenta, né? Nunca vai existir leite fraco. Tem muita mãe que fala, ou gente que não é mãe, que fala assim, seu leite é fraco, não alimenta. Alimenta sim. O leite ele é rico em muitas vitaminas, muitas proteínas, muitos anticorpos. E eles são 3 tipo de leite que tem numa mamada. É o leite que tem a água, que contém a água, que contém a gordura e que contém as proteínas. Então o leite é rico em toda fase da amamentação, não importa a idade que tem o bebê. Acho que tem um pouquinho de confusão relacionada assim, porque primeiro desce o colostro, né? Mas ele é mais ralinho. É o mais ralinho, mas ele tem uma força muito grande. Sim, sim. Mas aí acho que tem um pouco desse... É um mito, né? Aí as pessoas acham que esse leite pode ser fraco e não alimentar, né? Acho que pela coloração. Geralmente as pessoas, assim, mais antigas, né? As avós, elas têm um pouco mais disso, né? De falar que tem o leite fraco. Mas então é mito, né? Não existe leite fraco, tá, gente? Não existe. Então vamos lá. O tamanho do seio influencia a quantidade de leite que vai ser produzido? Boa essa pergunta. Eu, como sou mãe, eu tinha muita dúvida em relação a isso, porque eu tenho seios pequenos. Então, eu imaginava que quem tem seios maiores teria mais leite. No entanto, eu amamentei minha filha 2 anos e 1 mês. Então, o tamanho do seio não influencia em nada. Pode ser seio grande, pode ser seio pequeno, médio, farto, não importa. Mito de novo, né? Mito, mas outro mito quebrado. Ai, gente, eu escuto muito isso de cliente minha, assim, né? De que às vezes escuta das pessoas e fica até triste às vezes e pensa que vai acontecer, então não tem problema. Você tem um seio pequeno, você não vai conseguir amamentar. Não vai ter leite. 2 anos e 1 mês. Nada a ver. Dói amamentar? Dói. Mas dói porque a pega está incorreta. Quando a pega é correta, a pega, no caso, o bebê, que tem que fazer abocanhar direitinho o peito para poder mamar. Aí não machuca. Mas que geralmente pensa que só tem que oferecer o bico pro bebê, mas ele tem que abocanhar o máximo da auréola que puder, que aí é a pega correta da amamentação. Aí não vai ter dor, não vai ter rachadura, não vai ter incômodo nenhum. Ah, entendi. Que aí com a pega incorreta, né? Começa a machucar, então... Começa a machucar, porque tá errado. Então, entendi. Se tá errado, você aperta alguma coisa de forma errada, o bebê com a boca que ele faz, a força acaba apertando o peito de forma errada, vai acabar ocasionando a dor. Rachadura, machucar. E aí você tem uma dica, assim, pra mãe fazer a pega correta com o bebê? Antes mesmo do bebê nascer, já vai fazendo uns movimentos assim, tipo de puxar. Você pega o peito e vai puxando. Pra ele fazer... Como se fosse pra formar o bico isso, também, pra poder formar o bico. E pra você também já ir como se fosse trabalhando o peito, o seio, né? Porque o bebê ele vai fazer a sucção. E pra você não sentir aquele baque inicial. Pá, o bebê começou a sugar ali. Então você já vai trabalhando o seio para esse movimento, que é o movimento da sucção do bebê. É claro que não vai ser desse jeito, mas você já está pelo menos
falando o que vai acontecer futuramente quando o bebê nascer. Entendi. E deixa eu te perguntar também, né? A minha obstetra, ela falava também que era bom, antes do bebê nascer, pegar aquela buchinha vegetal, sabe, de banho, Sim. e ir passando um pouquinho nos seios, Sim, né? porque estimula os ductos para a descida do leite ser facilitada. Tipo, para não ter nenhum... alguma coisa ali na frente que interrompa a passagem do leite. E outra dica que também é muito legal é quando a gestante ainda estiver, principalmente no começo da gravidez, tomar banhos de sol com os seios expostos. Por quê? Porque a luz do sol, é claro, entra até as 10 da manhã e após as 4 da tarde, porque não pode ser aquele sol muito forte. O sol, ele ajuda a deixar o seio mais preparado. Não é recomendado ficar passando muita pomada, muitos cremes, porque isso acaba penetrando na pele e o bebê vai sentir o gosto depois. Ah, então tá. Então a dica pra pega, então, do bebê, né, pra amamentação é de abocanhar o seio todo, isso, né? Fazer o máximo de auréola possível, porque tem aquelas mulheres que têm a auréola muito grande. É claro que o bebê não vai conseguir fazer abocanhar aquela auréola muito grande, mas o máximo de auréola que conseguir colocar dentro da boca do bebê vai ser muito mais benéfico para a mãe. Ah, sim. Uma outra dúvida também, que eu já ouvi assim, né? Às vezes as enfermeiras orientam quando a gente vai dar mamar pro bebê, de você ficar segurando o seio aqui assim no canto com o dedinho. Mas também já ouvi falar que isso pode interromper o duto pro leite não passar. E qual que seria o ideal? Porque a lógica disso, vamos colocar assim, tipo numa analogia. Se você pega uma mangueira, a mangueira tá aberta. Você coloca alguma coisa ali em cima, não vai interromper o fluxo? Sim, que não tem a necessidade, né? De não, ficar com esse dedinho, não tem necessidade, né? Porque se você ficar, que algumas mães pegam. Se você ficar assim, são vários ductos, não são só um, né? Então você vai estar comprimindo um, você pode ocasionar uma lesão, uma mastite. Ah, entendi. Então, meninas, tá, mamães? Nada de ficar assim com o dedinho, não precisa. Só encaixar o bebezinho e ficar livre ali. Relacionado à pomada, Lívia, que a gente comentou, né? De que não é bom passar nem nada. Mas em alguns casos, por exemplo, depois que a mãe já tá com o seio, né, machucado, às vezes o seio rachou, e tem aquela pomadinha, né? Hoje em dia tem até aquelas pomadas que diz que não precisa lavar. Tem algum problema? Não, desde que o seu médico, o obstetra e o pediatra recomendem essa pomada. Não faça uso de algum medicamento, porque isso é um medicamento que vai entrar na sua pele e que o bebê vai sugar. Então, sempre com orientação médica. E se for aquelas pomadas que precisa ser tirada, fazer a higiene local do seio com água, com, se possível, uma esponjinha ou então a gaze mesmo, um paninho para poder limpar, para receber a boca do bebê, para ele não ingerir resíduos. Nada de álcool. Nada de álcool, porque o álcool penetra. A mãe pode amamentar deitada? Pode, não tem nenhum contraindicativo. Pode amamentar deitada, em pé, sentada, de qualquer forma, desde que ela se sinta confortável. E que ela vê que o bebê também está mamando confortavelmente. Não tem risco nenhum. Eu achava que deitada, a mãe de repente deitada e o bebê nessa posição, pudesse dar algum probleminha, assim, dar dor de ouvido, alguma coisa. Não tem nenhuma relação? Não tem nenhuma relação. Se o bebê estiver em uma posição desconfortável ou a mãe estiver desconfortável, ficar naquela rigidez, além da mãe ter dores musculares, vai prejudicar o bebê. Porque o bebê, normalmente, ele que vai estar o mais relaxado possível. A mãe que vai fazer de tudo para que manter esse relaxamento do bebê. Mas se por um acaso o bebê estiver de mau jeito, ele vai ficar desconfortável, ele vai se comprimir, ele não vai relaxar e vai acabar ocasionando dores, otite, o vômito, e não vai ser benéfico para nada, nem para um nem para outro. Por conta de desconforto. Desconforto. Mesmo, né? Então a mãe pode amamentar deitada tranquilamente, desde que esteja confortável. E tem outras posições também, né? A gente sempre pensa naquela posição padrão, né? De amamentar do bebê padrão, aqui. Mas tem também, por exemplo, quem tem gêmeos, daí diz que usa bastante aquela posição invertida, né? Coloca o bebê com as perninhas pra trás, segura a cabeça e amamenta assim. Ou então, você coloca um bebê aqui, dependendo do tamanho do bebê, obviamente, coloca um aqui e outro aqui, outro por cima. Mas tem que ter muito braço também. Mas, geralmente, é que as mães apoiam a cabecinha do bebê e assim.
Mas pra mãe que tem um bebê só e tem uma posição assim ou uma posição assim, a posição influencia alguma coisa? Não. Pode influenciar, por exemplo, assim, eu já vi alguns casos de mãe que o bebê não pega o seio. O bebê não quer pegar mesmo recém-nascido. Nenhum, nem outro? Não. O recém-nascido, assim, ele não vai mesmo. A mãe põe o seio, ele não pega. Ele chora, 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 ele tá com fome, ele não pega o seio. Eu já presenciei em sessão, assim, de recém-nascido mesmo. Mas recusou um seio, só Os dois. Às E vezes a pode ser algum- a mãe já havia tentado, né, anteriormente. Na sessão, se não me engano, o bebezinho tava, assim, com 10 dias. Nesse caso, ela já tinha até entrado mesmo, né, com a mamadeira, né, com o suplemento. E aí a gente fez um teste durante a sessão pra mãe tentar, o bebê não pegava, a gente ainda insistiu e ele ainda acabou pegando. Ela conseguiu amamentar um pouquinho, ela até se emocionou e chorou, mas depois, assim, com o evoluir da sessão, que aconteceu novamente, então ele não pegava de novo. O que pode ter acontecido? Como ela entrou com a mamadeira, o bebê pode ter se sentido mais confortável com a mamadeira, porque o líquido flui muito mais. Que é mais fácil, É né? muito mais fácil, ele faz menos força e não tem... Mais fácil pra sobrar. Não tem aquele... Como é que se diz? Líquido pouquinho de pouquinho, porque o seguinte é bem pouquinho, né? Então o fluxo é muito maior, pela facilidade. E aí, porque de repente no início mesmo ela deveria ter insistido, né? Um pouquinho mais. Ou então o que pode ter acontecido no momento da amamentação, que é um momento que tem que ser prazeroso, tanto para a mãe quanto para o bebê. E que o externo acaba atrapalhando. Por mais que seja um bebê de 10 dias, barulhos vai incomodar. Então pode ter sido alguma coisa que acabou ocasionando no bebê um tipo de trauma. Entendi. Então aí ele ficou meio receado. Ou então a mãe, no momento da amamentação, podia estar dolorido e ela se sentiu dolorida, acabou puxando o seio, ou falado um pouco mais alto, soltado um grito mais alto de dor, alguma coisa assim, o bebê entendeu, tipo, eu não posso. Entendi. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas como o bebê é muito pequeno, é muito difícil de saber. Mas em casos assim, pode acontecer... É difícil, na verdade, né? É difícil acontecer um desmame. De ter um trauma assim, mas... É difícil, mas não é impossível. Mas na relação, assim, de falar assim, o bebê não pegou, existe? O bebê não pegou o seio? Não conheço. Não conheço. Geralmente ele pega e larga... Pode ter uma dificuldade, né? Pode, sempre tem uma dificuldade. A amamentação não é fácil. Amamentar não é fácil. É uma tarefa muito difícil, que é um aprendizado constante. Todo dia você aprende. Mas aí insistir um pouquinho no começo, né? Às vezes por falta de informação mesmo, né? De repente de alguém, né, da mamãe já saber, não existe isso. Do bebê não fazer a pega, né? Não. Porque o que passou pela cabeça dela realmente, o bebê não pegou, não o que ela teve jeito. tem que fazer é insistir mais. E uma dica legal é insistir enquanto o bebê está dormindo. Que o bebê, ele vai, instintamente, ele vai pegar e vai mamar. Olha, disso eu não sabia. Quando ele tá bem sonolento, não importa se não tá com fome, se tiver com fome, melhor ainda. Que ele, instintivamente, ele vai pegar. Que gracinha. E eles têm um reflexo de sucção também, né? Nos primeiros dias, assim né? que nasce, ele já tem esse reflexo trabalhado, porque ele trabalhou isso dentro da barriga, porque tanto é que ele chupa dentro da barriga. Então ele tem esse instinto desde da vida intrauterina. Entendi. Que muitas vezes a mãe, o bebê ele já mamou, né? Ele já tá saciado, porém algumas vezes ele quer sugar, né? Porque é normal que ele tenha o reflexo de sucção, né? Às vezes ele tá sugando, porém ele não está ingerindo. Que é quando a mamãe fala que tá chupetando o peito, né? Exatamente. Meu bebê fez meu peito de chupeta. Lívia, eu quero saber agora de você, assim, particularmente, a sua visão, né, desse, assim, o bebê tem essa necessidade, né, de sugar, de fazer a sucção, muitas vezes não exatamente para se alimentar. Você acha que o ideal mesmo, tem que ter essa fase também, que o bebê pode ficar no seio, ou o bebê, você acha que é bom nessa fase o bebê ter a chupeta, que é também ali uma forma dele estar estimulando esse reflexo? Olha, eu vou falar o meu particular. Certo. Eu não dei chupeta pra minha filha. Tentaram dar chupeta pra ela, porém ela não pegou, graças a Deus. Mas, como eu quis fazer livre demanda até o 6º mês de vida dela, então, a hora que ela me solicitava, eu cedia o peito. Entendi. Até quando ela não solicitava. Mas eu, particularmente, eu acho que a chupeta iria atrapalhar também a amamentação. Porque é um bico artificial. Entendi. Aí supria no seio mesmo, né? Exatamente. Tá joia. Sobre a alimentação da mãe, pode influenciar na amamentação? Pode. Tem gente que acha que não, mas pode.
Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele não está com o sistema digestivo 100% formado. Ele só vai terminar de formar com de 4 a 5 meses pós-vida. Então, o intestino dele é novo. Então, tudo que entra lá para ele é tudo novidade. O que a gente ingere vai para o leite também. Tanto é que o nosso leite é enriquecido com as coisas que nós comemos. Com a água, com vitaminas, sais minerais, tudo é enriquecido com o que a gente come. Então, o que a gente come influencia, sim. Não exatamente de forma agressiva, mas algumas substâncias, por exemplo, de um feijão, vai pro leite, o que pode causar gases no bebê. Entendi. Então, nesse caso, assim, quais seriam os alimentos, assim, a ser evitados durante a amamentação? Refrigerante, chocolate, os mais clássicos, que todo mundo praticamente já sabe. O chocolate é devido à gordura também, né, presente, assim? E porque ele tem muito estimulante. Ah, entendi. Então, nesse caso, o café. Café também tira? A cafeína. Entendi. Daí não que você não possa comer chocolate, não que você não possa tomar refrigerante, mas com moderação. Tipo, o café, por exemplo, por dia, de 3 a 4 xícaras por dia é suficiente. Entendi. Pra você não ficar também fazer a abstinência total. Não precisa cortar totalmente da sua dieta. Mas ingerindo com moderação. Que aí você não vai prejudicar o bebê. Se por acaso com essa moderação você sentir que mudou o seu bebê, vale a pena testar novamente. Se você sentir, cara, foi o café. Então aí você vai ter que cortar. Entendi. E feijão, esses alimentos, né? Também pode provocar gases. Pode, assim, né? Na época que eu amamentava, eu comia, assim, eu procurava evitar muitos alimentos, porém eu consumia, assim, bastante banana. E eu li uma época depois, mais tarde, que a banana também poderia provocar cólica no bebê. Você conhece? Tem algum fundamento científico, alguma coisa sobre a banana? A banana, ela é rica em potássio. Então, o potássio ali em excesso no nosso organismo, ele prejudica em muitas coisas, principalmente em relação à rigidez muscular. Então, como o intestino do bebê é trabalhado também por músculos, pode também causar essa rigidez muscular ocasionando cólica. Ah, entendi. Então faz sentido, né? Faz sentido. Relacionado ainda assim, né? Independente da alimentação da mãe, o bebê ele tem um sistema ali muito ainda assim primitivo, né? O sistema digestivo. Então, independente da alimentação da mãe, o bebê pode vir a ter a cólica? Sim, porque eu discordo, da minha opinião, eu discordo de que fala assim, meu bebê não teve cólica. Tem cólica, mas às vezes ele não demonstra, porque ele é uma criança que não sente muita dor, não se incomoda os níveis de cólica podem ser diferentes, isso, né? É igual a escala de dor. Então, porque se o sistema digestivo do bebê ele é imaturo e ele só vai terminar a formação dele com 4 ou 5 meses pós-vida, é claro que ele vai sentir alguma diferença quando cair algum alimento diferente no estômago dele. Então não tem esse negócio, pra mim, não tem esse negócio de bebê que não tem cólica. Isso vai de escala de dor. Tem bebê, a escala de dor é de 0 a 10, então vai ter bebê que vai ter 0, de 1, pelo menos, de dor, até o máximo de dor. Mas aí vai ser de escala, mas bebê que não teve cólica, eu não acredito nisso, porque o sistema é imaturo, não tem como. Em alguns casos, eu acredito, né, no que eu acompanho assim, nas minhas sessões de recém-nascido. No caso, a sessão a gente faz, assim, eu costumo fazer até 12 dias, que é para evitar mesmo já esse período de cólica, que pode atrapalhar um pouquinho. Mas muitas vezes o bebê ele já apresenta gases. Então, eu acho que alguns níveis de cólica se assemelham aos gases no bebê, Sim, né? Porque se o bebê vai com 12 dias, ele já mama, a mãe está se alimentando. Então, de alguma coisa que a alimentação da mãe está influenciando os gases do bebê. Ah, entendi. A mamãe pode tomar bebida alcoólica quando está amamentando? Não é recomendado, mas também não é terminantemente proibido. Mas se você tomar alguma bebida alcoólica, você tem que esperar um prazo de pelo menos de umas 3 ou 4 horas para o álcool sair em circulação do seu sangue, consequentemente do leite, para você poder amamentar. E o ideal não tomar em excesso, o ideal não né? Não é beber, mas também não é aquelas bebidas muito fortes. Sim. Então é beber uma tacinha de vinho, não vai influenciar muita coisa, mas tem que ter aquele tempo de pausa, porque o álcool vai estar circulante no seu organismo. Entendi. E consequentemente vai passar para o bebê. O bebê, ele sempre tem que arrotar depois que mama? Não é necessário arrotar, porque
O arroto do bebê, ele é consequência do quê? O ar que ele ingeriu junto com o leite. Então, se ele teve uma boa pega, uma amamentação tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência, então ele não ingeriu ar. Então, se você está naquela posição de fazer o bebê arrotar, passou 15 minutos, o bebê não arrotou, não tem necessidade de você ficar dando tapinhas nas costas dele esperando que ele arrote. Ele não vai arrotar porque ele não ingeriu ar. E é comum, né? É comum. É um mito, novamente, que o bebê sempre tem que Exatamente, arrotar, né? não é necessário sempre arrotar a cada mamada. Só vai arrotar se ele ingeriu ar. Se ele não ingeriu ar, ele não vai arrotar. Lívia, e o que é a mastite? A mastite é quando o seio empedra, fica duro, fica muito quente e começa a doer. A mastite é nada mais nada menos do que um entupimento do ducto mamário, das glândulas mamárias, que acaba ocasionando dor, inflamação, desconforto, a vontade da mãe de querer parar de amamentar. Acontece muito. E como que a mamãe sabe que o leite empedrou? Que ela tem esses sintomas? Porque o seio ele vai ficar duro, vai ficar muito quente, bem desproporcional em relação ao tamanho, também vai ficar bem desproporcional, e ela vai sentir muita dor. O bebê, por mais que ele sugue, tente sugar naquele seio, o leite vai vir, só que vai ter muito leite empedrado. Então, o que tem que fazer é fazer massagens embaixo do banho, ou então fazer compressa de água quente, para poder ir soltando o leite. E sempre ficar naquele movimento de ondas em cima do seio, para poder soltar. Nada de apertar assim, não, porque não vai adiantar. Tem que ser movimento de ondinha, devagarzinho. em porque cima, na lateral também. Em toda em volta em volta do seio. Porque tem no mastite. banho, né? Isso, preferencialmente na hora do banho. Ou então com aquelas bolsas quentes, ou um paninho quente, que você pode colocar também. O paninho também é legal, porque você já vai fazendo a massagem com o próprio paninho quente. Uma fraldinha, por exemplo. E vai fazendo isso em volta do seio todo. E isso vai fazendo desempedrar, não precisando usar remédios. Você vai conseguir fazer, reverter esse quadro de mastite em casa mesmo. Que aí pro leite empedrado seria essa solução mesmo assim, para combater o leite empedrado, a massagem da mamãe a no massagem seio. com a compressa de água quente, mas tem casos que precisa de intervenção medicamentosa. Entendi. Então, aí se fizer e não resolver, aí procura o um médico mesmo. para poder te passar um remédio provavelmente vai te dar febre, vai te dar muita dor, então para poder tirar esses sintomas. Olivia, e tem alguma relação do empedramento do leite? Tem relação com a quantidade de leite produzida? Tem. É só em mamãe que tem muito leite, o bebê mama e não esvazia a mama, é relacionado a isso? Tem a ver sim, porque às vezes a mãe que não é muito bem informada, ela oferece um seio, mas esquece do outro. Aí acaba ocasionando o empedramento do seio que não foi ordenhado. Então, por isso que o bebê tem que mamar de um lado e do outro também. Tem que esvaziar as duas mamas para que não ocorra o enchimento e o empedramento, porque o leite não saiu, então vai acabar empedrando. Daí a importância de alternar os seios, Exatamente. Então, né? Nunca oferecer um só, sempre oferece um e ofereça o outro. E tem bebê que às vezes mama em uma mamada, ele já mama nos dois, né? E aí tem bebê que às vezes mama em um só, na próxima mamada a mamãe dá o próximo, né? Mas o correto é numa mamada só, mamar os dois. Já alternar os dois? Alternar os dois. Entendi. Porque senão vai que o bebê, na hora que você for oferecer, que o empedramento é muito rápido. Entendi. Então pode ser que aconteça de vir acontecer a mastite nessa pausa. Aí, ó, eu também já não sabia disso. Eu achava que você só dava os dois, você era aquele bebê que mamava muito. Não. O importante é assim, o bebê ele vai saber a hora de recusar. Então você coloca ele pra mamar de um lado. Tá, você sentiu que o seu seio vai ficar mole, então você sentiu assim, esvaziou. Coloca o bebê do outro lado também. Quando ele estiver saciado, ele vai parar. Mas pelo menos o importante, por mais que não tenha mamado tudo, o importante é que ele fez a ordenha. Então você manteve a circulação do leite ali dentro. Então não vai estar um trânsito. E aí nessa questão sobre o tempo que o bebê fica no seio mamando, é particular de cada bebê? É particular de cada bebê, porque cada bebê tem a sua necessidade. Então, tem bebê que vai ficar 15 minutos, vai se sentir saciado. Tem bebê que vai ficar 30 minutos, vai se sentir saciado. Tem bebê que vai ficar 1 hora e não vai se sentir saciado. Vai de cada bebê. Porque cada bebê tem seu tempo. Por mais que ele esteja lá sugando, nem sempre ele está mamando. Então, provavelmente ele está chupetando o seu peito. E tem o nível de fome também, exatamente. assim, entre os bebês. Então, até a gente tem isso, né? Sim. A gente fica lá beliscando alguma coisa, a gente não tá com fome, mas tá lá beliscando. É a mesma coisa do bebê. Entendi.
Quando e onde amamentar? Onde você quiser. A mãe tem que amamentar o seu filho onde quiser. Quando o filho solicitar que quer mamar, que está com fome, você ofereça seu peito, ofereça o seio, ofereça o alimento para ele, porque é o único alimento que ele tem. Eu, particularmente, eu costumo falar assim. Por exemplo, você está na fila do banco, a fila está interminável, você está com fome, você abre sua bolsa e tira um pacote de bolacha. Por que com o seu filho, na fila do banco, do mesmo banco, que está demorando para você ser atendido, por que vai ser privado de se alimentar ali? Eu penso assim. Então, a amamentação é onde a mãe se sentir confortável e aonde o bebê quiser. A mamãe, quando ela tá nervosa ou ansiosa, pode influenciar na produção do leite? Pode, muito, muito. Tanto na quantidade quanto na qualidade também. Porque vai ter, se a mamãe estiver muito nervosa, muito estressada, muito ansiosa, ela vai produzir, não que vai ser um leite fraco, mas vai ser um leite com um gosto diferente. E o bebê sente isso e ele vai recusar. Principalmente durante os primeiros dias de vida, né? Muitas vezes o bebê, enquanto ele tá sendo amamentado, ele adormece. Às vezes assim, mama 5 minutinhos, muito rápido, e adormece. É ideal que a mãe, ela tem que acordar o bebê para ele continuar mamando, ela pode fazer um intervalinho, assim, dele dormir um pouquinho. Eu recomendo que tente estimular o máximo possível esse bebê a mamar, porque como ele é um recém-nascido, a probabilidade dele cair, a glicose dele cair é muito alta, porque o bebê descompensa muito rápido. Um RN descompensa muito rápido. Então, de um intervalo de 4 horas, o bebê pode cair, a glicose dele pode cair bruscamente, levando ele a uma letargia profunda. Então, é um bebê que você vai tentar acordar e você não vai conseguir, porque ele está muito, muito baixo, a glicose dele está muito baixa, então ele vai ficar muito letárgico, muito lerdo, muito sonolento, não vai responder a estímulo nenhum. Então, por um acaso, se você está amamentando seu bebê e você percebeu que ele dormiu, faça isso na bochecha dele. Aí ele vai acordar. Ou então, se o bebê estiver muito agasalhado, tire um pouco da roupa dele. Porque se ele está se sentindo quentinho, ele está se sentindo dentro do útero. Então não tem por que ele estar mamando. Porque dentro do útero ele não se alimentava pela boca, se alimentava pelo cordão umbilical. Então se ele está muito quentinho, muito aquecido, muito envolto em alguma coisa, ele vai se sentir dentro do útero. Então não tem necessidade de mamar. Então tire um pouco da roupa, force um pouco a bochecha, faça esse movimento. Nesse caso, assim, relacionado ao intervalo, né, entre uma mamada e outra, também vai um pouquinho de cada bebê, né? Vai. Alguns mamam no intervalo de 2, outros de 3 horas, né? Vai dependendo da necessidade de cada bebê. Mas considerando, assim, um tempo de intervalo, que até, assim, um limite que não haja risco pro bebê, né? Relacionado à hipoglicemia, né? Você falou que pode acontecer. Tem um tempo limite, por exemplo, assim, até um intervalo de tantas horas? 2, 3 horas, mais ou menos. No máximo 3 horas? Considerável, vai depender também da quantidade que ele mamou anterior. Entendi. Então, ele que vai sentir a necessidade. Eu tô com fome, então eu quero mamar. Então, vou chorar, eu vou mostrar que tô com fome, minha mãe vai me colocar no seio. Vai depender muito de cada bebê. Mas recomendo, assim, igual o que os médicos muitos falam, né? Se o bebê não acorda durante a noite para poder mamar, acorde de 3 em 3 horas para poder mamar. Mesmo que ele não acorde, mas você pega o bebê e coloca ele para mamar. Ele vai sugar. Se ele se sentir à vontade ali, se sentir o gostinho do leite, entender que está com fome, ele vai mamar. Por isso que geralmente é relacionado aos primeiros 30 dias, né? Isso. Que tem que acordar o bebê de madrugada. A chamada lua de leite. Nunca tinha ouvido. Não, é lua de leite. Lua de leite. Lua de leite. Então, lua de mel, lua de leite. Gostei disso. Lívia, então assim, né, essa questão do intervalo da mamada, referente ao primeiro mês, é que vai muito assim, cada pediatra orienta uma mãe a uma coisa, né? Porque, por exemplo, assim, o meu filho, durante o segundo mês, ele já dormia da meia-noite até às 6 da manhã. Eu deixava ele ir direto, que já não tem tanto problema, né? Não, porque ele já sabe acordar se estiver com fome. Já, o seu caso já foi diferente. O meu, a minha filha acordava de 2 em 2, 3 em 3. Já acordava pedindo, né? Então, quando o bebê pede, né? Aí você dá, mas daí já não tem essa necessidade de ter que acordar o bebê, Não é uma né? regra. Porque vai depender muito também do que o bebê ingeriu, da quantidade que o bebê ingeriu. Que aí, se ele não acorda, porque ele não sentiu necessidade de acordar, porque ele ainda está cheio.
Mas se ele mama pouco, por mais você fala assim, mas ele ficou meia hora mamando, será que ele mamou pouco? Às vezes ele não tá mamando, ele está ali chupetando seu bico. E a gente não tem essa... como saber, Não né? tem exatamente como saber. Como medir isso, É. né? Aí você vai pensar assim, meu filho não mamou, ou então meu filho mamou o suficiente. Por que ele tá acordando 3 horas depois da última mamada? Às vezes ele não mamou o suficiente. Entendi. Então quem vai determinar tanto a quantidade quanto o intervalo, tecnicamente é o bebê. Tá joia. Gente, então a gente vai ficando por aqui, mas tem a segunda parte do vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. O canal da Lívia Oliveira é o Mamãe com Açúcar e o meu é o Ju Fagundes Fotografia. Espero que vocês tenham gostado, acompanhe a gente lá no segundo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, tá? Um beijo! Tchau!